Mensagem Professor Israel Anacleto. Texto básico Mateus 7, 13 e 14. Tema da mensagem: 2 caminhos e uma escolha. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Este texto é tirado da porção final do Sermão da Montanha, e pode ser chamado também apelo final. Jesus fala de 2 caminhos e de 2 destinos finais, 2 destinos sem volta. Jesus colocou diante dos seus ouvintes 2 caminhos, um largo que conduz à morte espiritual, o inferno, e outro estreito que conduz à vida eterna, o céu, a habitação do nosso Deus. Hoje em dia, muitos pregadores anunciam um evangelho que agrade a todos, um evangelho moldado aos interesses de cada um, não importando o seu conteúdo. O que importa é que o evangelho anunciado satisfaça a todos. Estamos vivendo numa época em que muitos não aceitam distinções nítidas. Isto é, salvo ou perdido, filho de Deus ou filho do diabo. Muitos preferem um caminho mediano no qual ninguém está salvo ou perdido, um caminho que não exige claras decisões. Jesus, no entanto, ensinou a haver 2 caminhos que conduzem a lugares opostos, o céu e o inferno, e por um dos quais devemos optar. A escolha tem que ser certa. Não se pode errar, pois dessa decisão depende o nosso destino final. A escolha é pessoal. Ninguém salva ninguém. Somente Jesus. Ele é o caminho. E ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por que a maioria toma essa decisão? Se Jesus aconselha a entrar pela porta estreita, amados, a resposta é desanimadora, mas a realidade é que o ser humano tende para o mal, tende para o pecado, tende por desobedecer a Deus. Na Bíblia, porta simboliza começo, e entrar pela porta larga não há necessidade de grande esforço. Basta tão somente se deixar levar. A porta é larga, o caminho espaçoso que conduz à perdição. Então não há empecilho para o pecado, para o mal, e muitos entram por essa porta, trilham por esse caminho, se entregando aos prazeres do mundo. Amados, a palavra de Deus declara que ninguém pode viver na imoralidade e ao mesmo tempo desfrutar da comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Muitos pensam que viver na imoralidade, na idolatria, na injustiça, no pecado, tem sua salvação garantida. Triste engano. Pensam esses que, depois de morto, basta tão somente um parente ou um amigo pagar uma missa, acender velas e que está tudo resolvido. Não, amados, a salvação depende da aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E isso em vida. Morto não toma decisões, não faz escolha. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, afirma que a salvação é recebida de graça mediante a fé em Jesus Cristo. Somente a pessoa estando viva é que pode ter fé. Portanto, só em vida é que se pode obter a salvação por Cristo Jesus. Não há outro modo, outra maneira. Somente Jesus pode salvar o perdido pecador. O apóstolo Pedro, em Atos 4:12, diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo Jesus.
Entrar pela porta larga e trilhar o caminho espaçoso é se afastar de Deus, é ser escravo do pecado, é ter a mente obscurecida para que, escutando, não entenda a verdade de Deus. Na sua carta, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo diz que o Deus deste século, isto é, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amados ouvintes, aqueles que não se submetem a Cristo não enxergam a verdade do evangelho. Como criaturas caídas, tendem para o mal. Faz parte da sua natureza humana e, satisfeito consigo mesmo, dá lugar aos costumes egoístas da sociedade, deixando-se levar por maligna correnteza, a morte eterna. A porta é larga, o caminho espaçoso, e muitos ali se encontram entregues aos prazeres sensuais, céticos, ateus e criminosos. O fim para esses é a dor da condenação e o eterno banimento da presença de Deus. Para desfrutar da presença de Deus, para desfrutar da comunhão com Deus, é necessário entrar pela porta apertada e trilhar o caminho estreito. Tomando-se essa decisão, abre-se mão do privilégio de andar com a maioria. Contudo, isso não nos preocupa. A Bíblia, em várias passagens, nos mostra que muitas vezes a maioria está errada, que a maioria nem sempre está certa. No Antigo Testamento, lemos que foram 2 entre os 10 espias que trouxeram um relatório verdadeiro acerca da terra de Canaã. Ainda no Antigo Testamento, lemos que os profetas e os seus seguidores eram a minoria. A maioria da nação judaica havia rejeitado Deus. Nos nossos dias, não é diferente. As pessoas preferem ficar com a maioria, seguindo uma às outras, para se pouparem do trabalho de pensar e de tomar decisões. É mais fácil se deixar levar. Andam em rotinas. Amados, não devemos ficar tristes em estar com a minoria. O caminho é estreito e poucos são os que se decidem por ele, disse Jesus. A porta é apertada e entrar por ela constituem-se num ato definido e decisivo, e os pecados têm de ser deixados do lado de fora. A vida cristã é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Marcos 8,34. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. É impossível viver no pecado e dizer que é seguidor de Cristo. No entanto, muitas pessoas que vivem na idolatria, na mentira, no adultério, no pecado, quando se fala de Jesus para eles, a resposta é imediata: eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, sou dessa ou daquela religião. Amados, seguir a Cristo não é isso. Seguir a Cristo é renunciar aos prazeres do mundo, os desejos pecaminosos, é obedecê-lo, é ter uma vida santificada. A vida cristã não é um mar de rosas. O apóstolo Paulo, em Atos 14, 22, diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Entendemos então que aqueles que se dedicam em obedecer e seguir a Cristo hão de sofrer muitas tribulações ao longo do seu caminho. Contudo, nunca estarão sozinhos, sempre terão a companhia do Senhor. Em Mateus 28:20 disse o próprio Jesus: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Verdadeiro cristão crê e confia que Jesus é com ele em todos os momentos, e por isso canta: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. E por isso segue confiante sem vacilar. Ele sabe que o céu é logo ali, e é lá que deseja chegar. Nada o faz parar, mas muitos teimam em permanecer no caminho espaçoso, se afastando cada vez mais do Senhor, e que por isso não desfrutarão da paz de Deus. No livro do profeta Isaías 48:22, diz o Senhor: mas os ímpios não terão paz. No Antigo Testamento vemos que os israelitas se distanciaram do Senhor e passaram a viver ao seu bel prazer. Inclusive passaram a adorar deuses pagãos, e o castigo por tal desobediência seria a sua destruição. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, confrontar Deuteronômios 11:26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Colocou diante do povo
do seu povo, isto é, Israel, a bênção e a maldição, e que eles fizessem a escolha certa para que continuassem sob os cuidados do Senhor. Mas a maioria dos israelitas não deram crédito à advertência de Deus e continuaram a trilhar o caminho espaçoso, e como consequência o exílio, a escravidão e sofrimento na Babilônia. Tal como os israelitas, muitos hoje estão diante de uma tomada de decisão: escolher trilhar o caminho espaçoso ou trilhar o caminho apertado. Ninguém consegue caminhar por dois caminhos ao mesmo tempo. Há necessidade de se andar por um ou por outro caminho. Tem que fazer uma escolha. Jesus diz que a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição, e a porta estreita e o caminho apertado à salvação. Contudo, a decisão é pessoal. Meu Deus, nem Deus interfere na escolha. Como também ninguém entra por acaso ou descuida em uma das portas ou em um dos caminhos. O ser humano é que faz a escolha. Ele tem o livre-arbítrio. Ouvindo o evangelho, ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Ele sabe qual caminho a seguir. Ele pensa, ele decide, mas sabemos pela palavra de Deus que o ser humano tende para o pecado, tende por desobedecer a Deus e trilha o caminho espaçoso, porque é fácil, não requer sacrifício, não exige renúncia. Basta tão somente se deixar levar, mas o final do caminho é o banimento da presença de Deus, e isso para sempre. Mas esse não é o desejo de Deus. Ele é bom e quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Contudo, ele não interfere na escolha do homem. Na sua vontade permissiva, ele tolera que muitos o rejeitem, que muitos rejeitem a salvação. Por isso, Deus, usando uma linguagem metafórica, não determina quem deve entrar por esse ou aquele caminho, por essa ou aquela porta, mas aconselha dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Jesus é o caminho. Em João 14,6, ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, a escolha certa é Jesus. Aceitá-lo como Salvador dará o direito à vida eterna, morar no céu e desfrutar da presença de Deus para todo sempre e eternamente. A escolha é sua.